Fala aí pessoal, beleza? Iniciando mais um acompanhamento mensal, vamos falar sobre o RZTR, o Risa Terrax, fundo de imóveis agrícolas, não é um fiagro. Aliás, se você ainda não é membro do canal, tem um vídeo que eu soltei, não sei se foi antes ou depois desse, onde eu explico o porquê, da minha opinião, as pessoas estão precificando o Risa Terrax como um fiagro. Se você não é membro, ainda se torne membro, que tem um vídeo lá exclusivo para os membros do canal sobre isso. Aliás, se você quer entrar nessa comunidade, a gente já está com quase 50 membros, bastante gente. Um grupo do WhatsApp a gente discute bastante sobre fundo imobiliário. Lá eu posso falar algumas coisas que eu não falaria publicamente, então é muito bacana. Vamos lá, então vamos falar sobre o Risa Terrax. Relatório agora de maio. Pessoal, o RZTR ele está consolidando todas as compras que ele fez, que ele vem fazendo, né? Inclusive o próprio vídeo do mês passado eu falei para até acho que a Tami, né, que o fundo abriu a carteira porque ele fez 2 emissões seguidas e comprando muita terra de acordo com o pipeline que eles colocaram lá, que era 750 milhões. Então eles ainda estão em diligência algumas fazendas, como a gente já vai ver daqui a pouco. Beleza? Então vamos lá. O fundo ele fechou 98,10, mas para vocês verem, pessoal, ele está em 93,43. Caiu muito. Muito. Se a gente pegar pelo dividend yield que ele, pelo último dividendo que ele pagou, isso daqui sobe, porque na verdade é o dividendo analisado, eles estão considerando outros pagamentos que foram até em cima de R$1. Mas se você pegar o 0,90 como sendo uma base de dividendo, que é inclusive abaixo da média do fundo, isso vai para quase 12% ao ano, que é um baita, acho que é 11,6 se eu não me engano, de retorno, um baita retorno pro preço que ele está sendo negociado. Obviamente isso não é uma recomendação. Aliás, se você quiser saber o preço que eu tenho máximo do Risa Terrax, seja membro do canal que você vai ter acesso ao relatório de recomendações, beleza? Bom, então vou falar aqui um pouco sobre o Risa Terrax, que na verdade eu estou abrindo o relatório errado, eu vou corrigir neste exato momento, porque eu estou abrindo o relatório sem as minhas marcações. Deixa eu fazer o download do relatório certo, aqui, beleza, já estou com o relatório certo, então vamos lá, esse aqui é o relatório com as marcações, aqui os 21 ativos, né? Quando eu sempre, obviamente pessoal, eu sempre leio o relatório antes de gravar o vídeo, né, que eu faço as marcações que eu preciso, e aqui mostrando os pontos como eu gravo muito vídeo, eu preciso marcar para eu poder lembrar do que eu tenho que falar. Então são 21 ativos, o mês passado ele estava acho que com 17 ou 18, se eu não me engano, então já está incluindo os ativos, subiu muito a taxa de arrendamento. E isso, se você assistiu o vídeo do mês passado, eu já tinha falado que ele ia passar de 13. E de fato passou 13,01 até pelas compras que ele fez, que estavam acima do portfólio do fundo. Bom, sobre a questão do panorama, a gente tem aqui o próprio IFIX. Pessoal, essa parte de mercado a gente não tem muito o que falar, porque a gente já viu basicamente quase todos os fundos. Um ponto importante que eles citam aqui, que é o que eu tenho falado, falei na live que eu fiz com o Wallace, falei para os meus alunos, falei em live, em vídeos fechados para os membros, que os fundos, tem muito fundo negociado a preço muito barato, inclusive abaixo do custo de reposição, que é aquele custo que se você vender pegar todas as cotas do fundo e vender no mercado, você não consegue com esse dinheiro comprar todos os ativos do fundo. Você não consegue repor o mesmo portfólio com o dinheiro que você tem na venda das cotas, porque está negociando barato mesmo. Bom, sobre a questão do agronegócio, né, a gente falando aqui sobre maio, ele marca o fim da colheita de soja e início da colheita de milho safrinha, que é a safra entre a plantação de soja. Algodão também, em grande parte das áreas de plantio antecipado no país, o algodão está em fase de maturação na maior parte do território nacional. No Mato Grosso, as principais áreas colhidas de milho safrinha apresentaram boas produtividades. Em relação à soja, a gente tem a questão do impacto do Rio Grande do Sul, né, que eles até colocam aqui que estimam que 76% da safra do estado já havia sido colhida, uma perda potencial de 1 a 2 milhões de toneladas de grão, é bastante coisa. Preço da saca atingiu R$ 138. Se você é membro, você vai usar esse valor aqui para a gente fazer as contas lá e mostrar para vocês o porquê que, na minha visão,
Risa Terrax não pode ser precificado como um fiagro. Bom, a partir de milho, a colheita da safra de verão já atingiu 80%. Em relação à safrinha, a colheita foi iniciada, como a gente já falou. O preço da saca chegou a R$ 59,60. No caso da soja, que a gente vê no gráfico que ela voltou a subir. Ela estava vindo em queda no começo do ano, né? Na verdade, desde lá de maio, vindo uma queda colossal, chegou a bater R$ 200. O milho também, ele tinha caído, ele voltou a subir aqui, como vocês podem ver, pouquinho. O algodão tinha subido no começo, caiu, o algodão estava no inverso, tá? E agora sobre o Risa Terrax, distribuiu 90 centavos, o que dá 92 de yield a 95,40. Isso é 95,40. Se a gente for pensar hoje, a 93, isso vai para quase 0,95. É um resultado muito interessante. Aqui, pessoal, só para vocês verem que a gente teve um aumento, o fundo teve um aumento da receita imobiliária por causa da incorporação dos imóveis que comprou na última leva, porém uma redução da receita financeira. Então, tudo aquilo que a gente viu, até teve algumas pessoas perguntaram se essas incorporações iriam aumentar o resultado. Em princípio não aumenta, principalmente no primeiro ano, porque a gente está falando, quando a gente fala de uma situação que a gente está com uma taxa Selic de 2 dígitos, a gente está falando basicamente de substituição de destinação, porque antes o dinheiro estava na renda fixa, rendendo, então o rendimento é distribuído. Esse dinheiro mudou de lugar, saiu da renda fixa e foi para o imobiliário, que no primeiro ano, nos primeiros meses, né? Na verdade, no primeiro ano acaba sendo, não há uma incorporação, não há um aumento do resultado, porque você troca. Aí, com o passar do tempo, inclusive, se a taxa Selic cair, a tendência, até pelo fato dele fechar basicamente a 13% ao ano, então a tendência é que no próximo ano o dinheiro investido nos imóveis tragam mais resultado que a receita financeira. E como eu tenho falado muito para vocês isso, e bato muito na tecla com o pessoal lá do grupo, o Risa Terrax é um fundo bem para longo prazo, não é para ter resultado agora. E a gente vê aqui nitidamente, né? Você aumenta resultado imobiliário, mas diminui a receita financeira exatamente porque você mudou o dinheiro de lugar. 87 centavos, distribui 90. Ele tem uma baita de uma reserva aqui da Roma, que inclusive ele recebeu outra parcela agora em maio. Não sei se ele deve distribuir no mês que vem alguma coisa referente aos 95%, a gente não tem como saber isso. Pode ser que sim, pode ser que mês que vem venha algum resultado interessante aí para o Risa. Vamos acompanhar agora na divulgação dos resultados, tá? Já está com todas as cotas já incorporadas, aqui o resultado dele, um baita resultado. Aqui, a parte de comentário da gestão, foi o que eu falei, ele está com mais 2 termos de compromisso de compra e venda, uma no Maranhão e outra no Rio Grande do Sul, de 62 milhões, e se de fato assinar o compromisso de compra e venda e efetivar, ele já vai ter alocado 75%, ainda tem 25% lá da quarta emissão, né, que foi de 400 milhões, deu 350 mais 400, para alocar, então, ele alocando esse resultado. Com a queda da taxa Selic, o retorno vai continuar melhor ainda, porque, lembra, exatamente o que eu falei na questão do caixa. Você tem um caixa rendendo a 10,50 e as fazendas rendendo 13%. A partir do momento que você tem a queda da taxa Selic, você tem uma redução da remuneração da renda fixa, você mantém o pré-fixado em 13%. Então isso aumenta o retorno do fundo, o que é bem interessante, mas obviamente tem que haver uma queda da taxa Selic para isso de fato acontecer. Aí eles colocam aqui que a parcela proveniente da venda da Fazenda Roma foi integralmente recebida e os rendimentos dessa transação serão distribuídos ao longo do ano, equalizando com os rendimentos provenientes dos arrendamentos a fim de buscar estabilidade. Então, ao meu ver, provavelmente no mês que vem venha algum pagamento maior, porque tem essa questão de um pouco dos 95% que talvez tenha que ser distribuído agora, tá? Aqui as estratégias do fundo, não teve nenhuma alteração. Obviamente você tem um aumento do sales e back e do buy at lease em relação ao mês passado, porque são os arrendamentos que entraram no fundo. Não vou explicar volte nos primeiros vídeos do Risa Terrax, que eu explico cada uma
dessas estratégias, né, do Buy to Lease, sem leaseback e o Land Equity, né, o Land Equity é mais fácil, né, que é comprar a terra para ganhar com a valorização, e aqui são os arrendamentos, onde você dá a opção de compra para o antigo proprietário. Vocês já viram muito falar sobre o BTS, não, aqui na verdade o BTS não, que é o Build to Suit, aqui é Buy to Lease e o sem leaseback. Beleza, acho que era isso que eu tinha para falar para vocês. Então, o fundo está movimentando várias compras. E teve um ponto, estava esquecendo de falar. Saiu esse fato relevante aqui, que não foi falado no fundo, que gerou algumas perguntas e alguns questionamentos que eu vi algumas pessoas falando que talvez não tenham entendido isso. Eles saíram aqui, ó, no fundo, na qualidade do proprietário dos imóveis, tá, lá de Mato Grosso, celebrou junto aos arrendatários, conforme definido nos respectivos instrumentos de arrendamento, o termo aditivo de instrumento particular de imóveis rurais e o termo aditivo do instrumento particular, onde ressarcimento dos arrendatários relativos aos investimentos realizados nos imóveis no montante de 20 milhões. Aí as pessoas falam, poxa, como assim? Está devolvendo dinheiro para o proprietário? E aí as pessoas, aí foi que até eu estava comentando, as pessoas acabam esquecendo de como o fundo funciona e de como isso é. Aí eu trouxe o relatório lá de fevereiro, que ele explica isso, ó. Com relação às novas operações feitas no mês, realizadas na forma de ressarcimento nos investimentos feitos dentro dos ativos do fundo, temos um descritivo das melhorias. Então, o que acontece, pessoal? Como é que funciona isso? O fundo, ele vai lá, ele compra o imóvel do cara, da pessoa, dá liquidez para ele e essa pessoa arrenda o próprio terreno, que na verdade já não é mais dele, passou para o fundo. Então ele arrenda esse terreno. E ele faz melhorias nesse terreno pagando do seu próprio bolso, só que o terreno é do fundo agora. E aí o que o fundo faz? Beleza, eu vou te ressarcir esse valor. Só que quando eu for te ressarcir, nós faremos uma repactuação do nosso arrendamento, que é o que acontece. Ele paga essas que de fato para o fundo ele está ganhando nas duas pontas, porque obviamente ele está desembolsando um dinheiro que foi colocado, que foi melhorado o imóvel, que como a gente vê nesse caso aqui foi construção de armazém, construção de alojamento, asfalto, etc. E aqui ele não fala, que na verdade para mim essa foi a penalização, o ruim, ele não mostrar quais foram esses investimentos feitos. Mas o que acontece? O fundo, ele vai lá, o arrendatário, ele investe no imóvel que não é mais dele, inclusive ele é do fundo, porém ele tem a opção de compra lá na frente, se ele quiser exercer essa opção de compra. Então ele coloca o dinheiro, investe, constrói galpão, celeiro, asfalta, pista, etc. Aí o fundo, em algum momento, ele chega lá e fala, toma, eu estou ressarcindo, estou pagando isso que você gastou, porém, a partir do momento que agora você melhorou, inclusive, o imóvel, nós precisamos fazer uma repactuação. Vamos aumentar o valor do arrendamento de 3.700 para 5.700, elevando o cap rate de 12% para 13%. Então, percebam que o poder de negociação está na mão do fundo. Ele, obviamente, ele teve que pagar essas melhorias, mas é uma melhoria que está valorizando o imóvel. E por outro lado, ele recebe mais que isso. E, além disso, eles repactuaram também o prazo do vencimento. Então, foi para 2032. E esse 2032, quando chegar lá, o proprietário, o arrendatário, ele pode falar, não, eu quero recomprar a terra, então eu posso exercer a minha opção de recompra dessa terra. Então esse é um ponto, porque aí que tá, se a terra valorizar, obviamente para o fundo é excelente, porque ele comprou mais barato e vendeu mais caro e ainda ganhou todo o arrendamento desse período, e na tendência é valorizar porque a propriedade melhorou, né, e o impacto será de 0,16 de cota, esse aumento aqui, isso daqui, na verdade, aqui sim é receita a mais para o fundo, que a gente vai ver isso entrar mais para frente. Então, esse é o ponto, pessoal. Isso aqui é excelente para o fundo. É excelente porque, além dele melhorar a qualidade do imóvel, obviamente que ele está pagando por isso, mas o imóvel tende-se a valorizar e, por outro lado, também tem a contrapartida que é o aumento do valor do arrendamento. Isso é muito bom, isso é muito bom. Mostrando para mim, tirando alguns pontos que, e aí na minha visão, eu acho que eles poderiam ter colocado aqui. Vamos torcer para o próximo relatório eles especificarem que melhorias foram essas, até para ficar claro, porque tem algumas pessoas que ficam questionando, não falou que melhoria que é. É importante, acho que é até uma transparência que a RISA tem, e a RISA vem melhorando, ela na questão da emissão.
não foi um problema, né, na última emissão, fizeram abaixo do valor patrimonial, o fundo pagou uma parte, mas aí eu até comentei isso num dos vídeos, pelas compras que o fundo vem fazendo, parece estar justificando a questão da emissão abaixo do valor patrimonial, que para mim não tem tanta justificativa fazer, eles poderiam não ter feito assim, mas assim, acho que eles estavam tanto no desespero para comprar esses imóveis com tanta oportunidade, que eles fizeram isso. Eu só achei exagerado as taxas, acho que não precisava. Até que por isso que o mercado, inclusive, não aceitou a terceira emissão, eles meteram a quarta emissão logo em seguida para captar todo o volume. Mas é isso, pessoal. Eu acredito que o fundo ele está caminhando super bem, super tranquilo. Só para esqueci de mostrar, né, que ele estava com 17, agora foi para 21, né? Então entrou as novas fazendas. Provavelmente fechando vai entrar mais duas e ainda vai faltar 25% do valor da emissão, que dá por volta de uns 140 milhões, 150 milhões ainda para ele investir em imóveis, tá? Então é isso, pessoal. Mais um mês acompanhando nosso querido RZTR, um baita do fundo. Adoro a estratégia desse fundo. E se você quiser saber e ver o vídeo que eu falo por que o RISA está sendo precificado como Fiagro, seja membro, inclusive para você também saber o meu preço de compra do RISA Terrax. Beleza, pessoal? Então, espero vocês no próximo vídeo.